Olá, seja bem-vindo a este vídeo com o meu cenário ficando pronto, ainda com muitos improvisos aqui. Nós vamos falar sobre rotina. Eu estou aqui neste dia de 22 de janeiro de 2024 pensando na minha rotina, o que eu vou fazer, como eu quero me organizar, porque eu encontrei alguns problemas, eu quero falar sobre eles com você. Vamos nessa. O ano começou, já estamos no dia 22, minha filha está com quase 2 meses de vida, o meu filho vai fazer 2 anos. A gente mudou de casa, a gente não tem muita ajuda aqui onde a gente mora, ou seja, não tem vovó, tio, tia, ninguém para ajudar. E a minha rotina está sendo mais complicada do que eu previa anteriormente. Tá tudo certo. Quando você tem um bebê pequeno que acabou de nascer, você não dorme a noite inteira. Quando você tem um filho entrando no Terrible 2, ficando loucão da cabeça, né? Você começa a ficar um pouco com o tempo muito apertado e fragmentado. Esse é o ponto número 1 desse vídeo. Uma das coisas que mais atrapalha a sua rotina é fragmentar as suas atividades. Ontem eu fui dormir pensando o seguinte: a partir dessa semana eu quero começar a passar 2 horas fazendo as mesmas atividades. Do tipo, eu vou passar 2 horas lendo, ou vou passar 2 horas fazendo o trabalho administrativo da minha empresa, ou vou passar, 2 horas resolvendo as pequenas pendências que se acumulam então na minha listinha de tarefas, que nesse momento ainda tem 4 itens, pelo que eu estou vendo aqui atrás da câmera. Então, a gente tende a se perder ao longo do dia porque a gente fragmenta demais as coisas. Eu quero ler tanto de um livro, aí você lê só por 10 minutos, em vez de ler por meia hora, 1 hora, 2 horas que seja. Eu preciso responder tais e tais demandas no WhatsApp, e você tenta responder elas ao longo do dia, em vez de tirar blocos de tempo para fazer isso. Então, essa fragmentação, ela te atrapalha de 2 formas. Primeiro, porque você não consegue realizar uma atividade complexa em um pequeno período de tempo. Você precisa de mais tempo para terminar a complexidade de uma atividade. E geralmente as atividades que a gente mais precisa terminar são as complexas, entendeu? Então, tipo assim, ler um livro não é uma coisa tão simples. Você tem que pensar, tem que anotar, tem que parar um tempo para refletir. Então, se você fragmenta a leitura, você começa a ter problemas. E o seguinte ponto, o segundo deles, né, que eu falei, é que você, ao ficar fragmentando muitas atividades, você vai perceber que você vai se habituar ao fragmento, ou seja, você não consegue mais fazer nada que dure um longo período de tempo. Você vai começando a ficar habituado a passar só 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos fazendo as coisas. E aí você vê que você não rende mais nas coisas ao longo do dia. Então, existe algo que é fundamental que você comece a aplicar desde já no teu ano se você quiser melhorar a tua rotina, que é o seguinte: você precisa colocar pelo menos uma atividade no teu dia que demore um período de tempo relevante, 1 hora, 50 minutos que seja, meia hora que seja, tem que durar pelo menos uma meia hora ali, eu diria, para que você comece a se habituar de novo a fazer coisas que tomam tempo e se concentrar por um longo período de tempo. Esse é o primeiro hábito que você precisa pôr na tua rotina desse ano. E não vai te dar uma resposta imediata, vai ser difícil nos primeiros meses. Tudo que eu faço na minha vida, eu sei que demora alguns meses para entrar no ritmo, entendeu? Eu estou há alguns meses tentando gravar vídeos todos os dias e até hoje eu não consigo. Eu tenho aumentado cada vez mais a quantidade de vídeos que eu consigo gravar, mas eu não consigo manter a rotina de gravar todos os dias ainda. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E a segunda é tirar as atividades que são claramente fragmentárias do teu dia. Do tipo, eu passo muito tempo vendo Reels. Cara, eu sei que é óbvio, mas você precisa eliminar por completo. E se isso significar você excluir o teu aplicativo do Instagram ou do YouTube, ou seja lá o que for do teu celular, é isso que você tem que fazer. Uma mudança, ela geralmente exige uma decisão radical no começo. Então, por exemplo, eu estou vendo que eu só saio com amigos que estão me deixando pior. Eles me deixam mais viciado nas coisas, ou eu estou engordando mais, ou eu estou fazendo alguma coisa que eu não queria. Então você vai, num primeiro momento, ter que ser aquele cara chato que corta radicalmente a relação, até que você descubra como conviver com essas pessoas sem que o comportamento delas te influencie tanto. Porque, não se engane, o ambiente te influencia demais. E você não consegue sobrepor a força do ambiente enquanto você não tiver uma força própria superior à dele, por evidência. Então você vai ser obrigado a desenvolver uma força interior para conseguir vencer a força do ambiente.
Isso demora alguns anos de vida intelectual e de vida espiritual. Você vai ter que estudar e ter uma vida de relação com Deus que vai demorar alguns meses ou anos para mostrar uma força tua interior que supere a força exterior do ambiente. Então vamos recapitular a ideia desse vídeo. Você precisa incluir na tua rotina alguma atividade que não será fragmentada com outras no meio. Você vai passar pelo menos meia hora fazendo uma coisa. E você precisa também fazer uma segunda coisa, que é retirar pelo menos uma ou duas das atividades fragmentárias que você exerce hoje. Quando você faz essas duas coisas, você começa uma caminhada rumo a uma rotina melhor. Veja bem, uma rotina rígida, dessas que você aprende na maioria dos vídeos de produtividade dos cursos, ela não funciona, porque a vida humana não é rígida, a vida humana é dinâmica. Então você está o tempo inteiro sendo bombardeado de coisas ao teu redor que vão mudando as tuas expectativas do teu dia. Tu começa com uma expectativa, imprevistos acontecem porque eles vão acontecer o tempo inteiro, demandas que você não esperava chegam, porque também você não faz o exercício de prever demandas inesperadas, isso é um exercício que eu já vou te explicar como fazer. E aí tudo muda rapidamente no teu dia, o que torna o teu dia uma quase que bola de neve que vai saindo do teu controle. Então, como a vida humana é dinâmica, você não deveria ter uma rotina rígida e totalmente previsível. O que você precisa é dessas pequenas ilhas de estabilidade ao longo do dia. Uma delas é justamente essa atividade que te toma tempo e te deixa concentrado somente nela. Então, por exemplo, eu venho gravar esse vídeo. Se eu fico nesse vídeo aqui gravando ele, no meio de um monte de coisa que está acontecendo, eu não vou conseguir fazer esse negócio direito. Então eu vou ter que ficar desligando e ligando o vídeo um monte de vezes. Isso vai tomar mais tempo do que deveria. Em vez de sentar aqui e só fazer uma gravação imediata, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Outro exemplo, se você tenta responder as mensagens do teu WhatsApp no meio de alguma atividade importante do teu trabalho, que te toma tempo. No meu caso é escrever um e-mail. Eu preciso escrever um e-mail, que geralmente me toma meia hora, 40 minutos, e eu quero escrever ele enquanto eu fico respondendo as mensagens do WhatsApp. Eu não vou conseguir terminar esse e-mail nunca, e ele vai ficar mal feito. Então, isso não funciona, e você precisa dessa tarefa de escrever o e-mail, por exemplo, como essa tarefa que te tira um pouco do mundo, vamos dizer assim. Então, essa atividade, que ela é um pouco mais complexa e você não fragmenta, ela também é um refúgio do mundo para você. Você sabe que você entrou nela, se fechou das outras pessoas, das outras coisas que estão acontecendo, e isso vai começar a construir uma estabilidade ao longo das tuas semanas, dos teus meses, se você começar a fazer isso todo dia. Vamos agora dar um passo para o lado, né? Aproveitar o que eu já falei. Se você começa a fazer uma atividade de tentar prever os imprevistos, você prever o imprevisto parece uma coisa impossível, né? Mas você vai ver que com o tempo você ganha uma prática muito boa disso, você começa a ser aquele cara que acerta quando algo vai dar errado, vamos dizer assim. Então, todo dia de manhã você deveria fazer aquela listinha das principais atividades, coisa basiquinha de produtividade que todo mundo recomenda. Mas essa lista, ela não é simplesmente para você sair cumprindo um checklist ao longo do dia. Você faz ela e você se pergunta: o que será que pode me atrapalhar a cumprir essa lista? Essa perguntinha, ela é central, cara. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que vai te fazer entender. Eu me programo para gravar esse vídeo aqui, agora, 11 da manhã, numa segunda-feira. Quando eu penso, o que pode me atrapalhar? Eu sei que o meu filho pode me atrapalhar. Ele pode vir aqui, pedir minha atenção, porque eu estou em casa, e por algum motivo ele vem aqui, minha esposa está ocupada e eu tenho que dar atenção para ele. Quando eu prevejo isso me ajuda a já colocar algumas ideias em ação. Uma ideia é quebrar esse vídeo nos tópicos para saber que se ele me interromper, eu já fiz tal e tal tópico. Então eu organizo melhor a atividade de gravar o vídeo. Uma segunda coisa que eu posso fazer é qual é o horário que tem menos chance dele me interromper. Como eu sei que mais ou menos nesse horário minha esposa está fazendo almoço e ele gosta de ficar lá com ela,
Então eu sei que esse é um bom horário para eu gravar vídeo, porque ele vai estar lá fingindo, né, brincando com a água da pia, ou lavando louça junto com ela, ou sei lá, pegando coisinha no armário para ela. Então eu tenho ele ocupado, logo ele não vai vir aqui me interromper. Quando você faz isso, você consegue colocar melhor as atividades ao longo do teu dia, dispor elas melhor e criar mecanismos melhores, porque toda a atividade que você faz, ela tende a ser um pequeno processinho. O que é um processo? Uma sequência de ações que levam a um resultado final. Então eu tenho que escrever um e-mail. Escrever um e-mail é uma sequência de ações. Eu preciso sentar no meu escritório, eu preciso pensar no tema, eu preciso, sei lá, abrir o meu programa, o meu Notion para escrever o e-mail. Então você não precisa quebrar todas as atividades no passo a passo que faz elas acontecerem, porque muito você faz intuitivamente, mas quando você se pergunta o que pode dar errado, o que imprevisto pode aparecer, você consegue estabelecer alguns passos que são centrais para aquela atividade funcionar, dar certo. Vamos recapitular tudo que foi dito até agora, então. A primeira coisa é você precisa de uma atividade complexa, de um bloco de tempo mais longo dentro do teu dia, da tua rotina, para ir se habituando a não fragmentar mais as coisas. A segunda coisa, você precisa tirar algumas atividades que são fragmentares. Ficar assistindo Reels e Shorts, por exemplo. A terceira coisa, você não deve construir uma rotina super rígida, porque a vida é dinâmica e uma rotina super rígida geralmente vai te frustrar demais. Quarta coisa, todo dia você pode fazer uma listinha de manhã de tudo que você pretende fazer. Não pelo fato de ter que fazer um checklist com aquilo, mas porque ela te permite fazer uma pergunta certeira, que é: o que pode me atrapalhar? E aí, colocar alguns mecanismos para impedir que os imprevistos destruam a tua produtividade. Com isso compreendido, aqui vai o que eu vou fazer, estou fazendo a partir de agora. Todo dia eu tenho um horário agora bem comprido de leitura, em que eu leio o livro e anoto as coisas dele dentro do Notion, que é um aplicativo que eu uso, como se eu fosse sempre explicar este livro para alguém. Assim eu garanto que este bloco de tempo de leitura está sendo gasto de forma profunda. Então eu não estou simplesmente lendo o livro, mas já estudando ele ao mesmo tempo. E isso faz com que essa atividade ganhe profundidade, exija que eu saia desse modo de fragmentos da vida e vá ganhando ao longo do tempo, recuperando a concentração que eu perdi, porque quando você tem 2 filhos pequenos, tu tem muitas interrupções ao longo do dia. Essa é a primeira coisa que eu fazia. A segunda coisa que eu fazia é, eu estou tirando conteúdos ou blocos de criação de conteúdo fragmentado. Conteúdinho que faz no story, conteúdinho que eu faço para postzinho rápido do feed, e estou colocando blocos de conteúdo mais complexos, como gravar esse vídeo, fazer uma aula de 2 horas e esse tipo de coisa, montar um novo produto que demora muito tempo, trocar a criação de conteúdo fragmentado por criação de conteúdo denso. Essas 2 atividades que são centrais aqui dentro dos meus próximos meses, eu imagino que elas vão dar o seguinte retorno: eu vou melhorar o meu estado de concentração nas coisas. E isso vai ser refletido no conteúdo que você vai acompanhar daqui em diante. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Nós voltamos amanhã com os nossos vídeos diários, se tudo der certo na minha vida. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí, chama mais gente para se inscrever também. Te vejo lá nos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais.